A Kéfera precisa de terapia? Antes de qualquer polêmica, todos nós precisamos, tá bom? Então nós vamos ter essa série de vídeos sobre algumas polêmicas famosas, mas todos nós precisamos, tá? Então assim, não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é uma análise sobre clareza mental que também todos nós precisamos. Então fica atento que a gente vai falar da Kéfera e do que eu poderia ajudar no processo terapêutico da Kéfera, tá bom? Então vamos lá. Você não sabe quem é a Kéfera, eu vou explicar. Então, fica tranquilo. O site, você quer falar comigo? Cienciameditativa.com. Aqui tem, quem quiser acessar para fazer terapia, marcar horário, só clicar aqui. A plataforma de cursos do Psicologia Zen. A biografia, você quer saber a minha formação, por que eu dou terapia, os cursos que eu fiz, as faculdades, especializações, mestres, tem tudo aqui. Se você quer pagar pouco para estar elegante, para estar com roupa esportiva, para receber desconto em equipamento esportivo, fazer sua atividade, tá aqui, ó, Vitor Zen Performance, grupo de desconto, ó, grupo WhatsApp, é o melhor jeito. Clica aqui, você vai ter acesso facinho, facinho, tá? Se quiser ter acesso à base de dados com desconto, é só clicar aqui também, melhores preços. Se você quer ter acesso aos newsletters, algumas apresentações que eu faço, os textos das apresentações, você vai lá no Substack, acessa lá nosso canal, você vai ter acesso a tudo isso de gratuito também. E algumas apresentações que não tem tanto texto, eu deixo no Zen News aqui, você acessa a plataforma aqui, tá? Só pra você saber onde encontrar as coisas, saber como falar comigo. Vamos lá? A polêmica toda sobre a Kéfera foi sobre um vídeo que ela foi muito atacada, onde ela fala da vida difícil que é a exposição dela desde os 15 anos de idade. Então eu vou passar um trecho aqui pra vocês verem. Ó. Com 17 anos. E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu, durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa pra milhões de pessoas? Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente, usando uma câmera como diário. Eu vou falar a verdade com vocês assim. Depois ela foi muito atacada. Muito atacada. Né? Ela até tenta se defender, mas de forma violenta na internet. Porque você ganhou dinheiro, porque você não pega ônibus, porque. E assim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu aconselharia e como que a gente cuidaria dessa situação. Né? Primeiro, a gente não pode valorizar o ambiente da internet e esse fluxo de comentários que existe. Né? A questão de não há responsabilização civil, as pessoas, jovens, crianças, colocam comentários, né, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum. Se houvesse responsabilização sobre o que você escreve na internet, o mundo seria outro, né? E quando você está na rua, frente a frente, você é responsável pelo que você fala também. É mais fácil responsável. Na internet existe uma coisa de terra de ninguém, né? Então, a primeira coisa é a gente poder se defender um pouco disso. No caso dela é tão difícil porque ela vive desse mundo, ela cresceu nesse mundo, ela ficou famosa. E aqui tem uma questão assim, acompanhando a história do trabalho dela, a Kéfera ficou famosa nos vídeos porque os vídeos eram bons. Ela era uma menina inteligente. É uma menina que fazia comentários críticos, engraçados. Então, assim, é por isso que ela se tornou tão famosa. Então, a primeira coisa é destacar a qualidade da Kéfera. E isso se perde um pouco, e esse talvez seria o ponto base de um processo terapêutico em relação ao que ela. Quando ela tenta expandir esse mundo e agradar a todos os tipos de seguidores, influenciadores, fãs. E aí sim, a necessidade de ter alguém para acompanhar, para orientar, para ajudar, afastado desse mundo tão agitado e de tantas modas e de tantas necessidades de agrado. Então, o trabalho interior nesse ponto, né, e aqui a meditação, aqui a terapia, aqui o diálogo familiar, isso não está disponível para todo mundo, nem todo mundo, como você aqui que está me escutando, tem conhecimento disso. Então, eu quero mostrar um pouquinho disso para você, como é desafiante, apesar dela ter dinheiro, apesar dela ter ganho fama com isso. Não é uma coisa tão simples, né? Você vê, né? Ela falando aqui, ó. Essa é uma reportagem de 2016. Acabou. Namoro de Kéfera e Gustavo chegam ao fim. Então, assim, os relacionamentos dela, há 10 anos atrás, já eram, né? Capa de fofoca, né? E aí muita gente fala, né? Mas ela que quis, né? Porque tem pai que obriga a ser artista. Foi ela. Assim, quantos de nós tomamos decisões altamente conscientes sobre suas consequências? Ainda mais falando profissionalmente, né? Cada um tentando sobreviver do jeito que dá. Né? A coisa não é tão simples assim. Quem julga tem muito. Quem julga dessa forma tem muito pouco conhecimento. Né? Aqui, olha. Kéfera comenta boatos de gravidez. Isso aqui, 2018. Então você já vê a menina já passando a necessidade, né, de mais maquiagem, de uma outra imagem. Então, ó a diferença aqui, tá vendo? Ó, né? Então a gente vê aqui a exposição do namoro, né? E depois aqui, Kéfera faz balanço de sua primeira novela. Gostei de ser desafiado, 2019. Esse namoro aqui, ó, é antes dela fazer novela, gente. É da fama de internet. Né? A primeira novela dela, 2019. Né? E aí, você vê que o rosto é outro. Né? A questão de
se colocar esse desafio e ter que agradar, sendo que já era famosa, por outro motivo. E aqui tem uma coisa que também era preciso um trabalho. A Kéfera era famosa por um certo posicionamento, por uma certa maneira de se expressar. O artista, né, de novela, ele tem outro posicionamento, é outro público, e tem as questões artísticas, né, propriamente ditas, de estudo, de interpretação. E não é tão simples fazer essa transição. E tem a rejeição que isso gera, né? Então, é bastante complicado. Não é fácil. Não seria fácil para ninguém, né? O Michael Jordan era bom no basquete, foi jogar beisebol e não se deu bem no beisebol, né? Então, não é tão simples assim esse tipo de transição, né? Aqui, Kéfera chora muito ao anunciar fim do canal do YouTube, naquele momento, né? Meio saco encheu. 10 anos. Nós estamos falando, ela estava falando após 10 anos. Essa reportagem, gente, vou pegar a data aqui para vocês, é de... Como é que a pessoa não põe data aqui? Eu coloquei em ordem de data. Era para estar a data aqui. Mais novela. Aqui, ó, 2020. Julho de 2020, após a novela, tá vendo? Então, assim, após a primeira novela, que é um ano depois. Então, essa necessidade, entende? De agradar. O canal do YouTube dela tá de volta, mas foi um momento que ela mostra essa confusão, mostra essa dificuldade de identidade. Isso para destruição da própria percepção de si, do seu papel, do que fazer, é muito difícil. É preciso um trabalho de autoconhecimento, autocompreensão e estabelecer raízes, estabelecer uma força interna muito grande. E não é só para a Cafeira, é para você que está ouvindo. Para você que tá, esse trabalho é preciso ser feito para você também. Talvez não seja uma dimensão tão midiática sua, né? Aqui, ó, é Fada, né? O filme dela, Comédia com Kéfera, estreia no Netflix, 2021, né? Então, um filme onde ela é a protagonista, né? Então, então já dizem, o Porta dos Fundos, né? Após o fracasso comercial do Porta dos Fundos e os filmes estrelados pelo pessoal do YouTube, porém, a Kéfera provou que existe potencial, né? Levou 2 mil espectadores aos cinemas em 2016. Agora o filme está fazendo sucesso. O filme foi lançado na Netflix em 2021, mas o filme é 2016, que é antes da novela, tá vendo? Antes da novela aqui, ó, que é a novela 2019, tá vendo? Então nem eu sabia disso. Vamos botar aqui. Então o que acontece? Aí mostra mais ainda o reforço, né? Assim, ela conseguiu fazer um bom filme e aí foi pra novela onde é um ambiente com outros atores. Percebe o tamanho do desafio de agradar? E aí a gente vai ver algumas coisas, né? Encerrando o canal no YouTube. Aí a mudança corporal, né? Então nós temos aqui, principalmente após a pandemia, a questão do boom da musculação ali nessa época, né? Hoje são outros modismos, né? Mas a busca dela por trabalhar o corpo e também a mudança da expressão facial. Então isso aqui mostra, ó, Kéfera celebra a mudança de corpo, 2024. Então, a necessidade de estar se expondo, nada contra, pelo contrário, né? A gente, aqui com todos os pacientes, a gente trabalha atividade física. A gente estimula, controla, faz o trabalho para que eles façam atividade física. Mas o ponto é isso trabalhado dentro do contexto do fortalecimento da identidade. E muitas vezes a atividade física pode trabalhar no contexto do enfraquecimento da identidade. Porque eu estou não olhando para mim mesmo e fazendo uma tentativa, né, de superexposição e agradar o público, né? Então isso pode ser bem danoso. A gente vê isso com o pessoal do fisiculturismo também, né? O pessoal brinca que não pode passar na frente do espelho. Em polêmica envolvendo ex-abusiva, a Kéfera teve um relacionamento com outra moça que terminou em conflito, já namorou um influenciador famoso, relembra os relacionamentos. Aí vem a imprensa, você vê 2025, e já vá atrás do histórico de relacionamento. Já pensou se a sua vida fosse assim? Né? Você termina um relacionamento, aí a imprensa vai lá e publica todos os seus relacionamentos, né? Com fotos e tudo. É muito complicado. A nossa cabeça não ficaria boa com esse tipo de exposição. Né? Mas aqui vocês podem ver também a mudança dela. Né? E aqui já mais recente, julho, falando da aparência física dela e das mudanças. Né? Então, o que eu quero colocar para vocês? A necessidade, deixa nos comentários se você consegue perceber a dificuldade de achar uma identidade mediante essa tentativa de agradar o algoritmo, de agradar a emissora, de agradar os fãs, justamente num ambiente onde muitos comentários e opiniões são conflituosas. Você se sentiria capaz? Pensa sobre isso, deixa o seu comentário. E o quanto que você não percebia, e agora vê, depois dessa minha explicação, a importância de se ter um acompanhamento mediante os desafios. De você ter a terapia para te fortalecer, para você estar mais capaz para as suas próprias atividades. O quanto isso não faria diferença. Né? E o fato de, novamente, a observação dela pode ser não totalmente 100% correta. Agora, a forma como ela é atacada, a forma como a mídia retrata ela, e às vezes o enfrentamento que ela faz de uma maneira que ela não está muito preparada, acaba piorando ainda os ataques. Então, o quanto que é importante a gente ter cuidado com a gente mesmo. Tá
tá bom? Fica aqui então a minha terapia com a Kéfera e espero, né, se ela puder, né, esse vídeo puder chegar a ela, eu espero que ajude, né, a ela encontrar um caminho positivo mais forte para ela, tá? E espero que para você também ajude nesse sentido, de você perceber a importância de se fortalecer no seu caminho. Um grande abraço, até o próximo vídeo.